Meus irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, seu celular, seu iPad, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu fiquei pensando qual seria a mensagem depois desse tempo, esse ato que nós tivemos aí de quase 1 ano e meio, sem nos reunirmos presencialmente, apenas alguns momentos, acho que foram 2 ou 3 cultos no máximo, de acordo com o que nos possibilitava as regras e a situação. E esse texto me saltou aos olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Nós estamos vivenciando um tempo de Olimpíadas 2020. Então levantamos de manhã, está passando a Olimpíada, à tarde fala-se sobre a Olimpíada e à noite se prepara o terreno, porque alguns irão passar a madrugada vendo jogos, vendo quem vai ter medalha de ouro, de prata ou de ouro. Mas um acontecimento chamou a atenção nessas Olimpíadas. Foi a decisão de uma ginasta norte-americana chamada Simone Biles, detentora de pelo menos 4 medalhas de ouro. Ao todo, ela tem 24 anos, é uma especialista, há movimentos na ginástica com o nome de Simone Biles. Ela tinha tudo para angariar mais algumas medalhas de ouro, de prata, de bronze. Mas, inesperadamente, ela simplesmente diz que não irá competir. E quando procuram saber o motivo, diz que há muita pressão sobre ela não está com a cabeça muito boa, ela não acertará alguns movimentos e ela decide desistir, ela desiste parar. Mas o que mais surpreendeu foi uma declaração dela, eu estava lendo, e ela disse assim: o amor e apoio que recebi me fizeram perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica. Eu vou repetir. O amor e apoio que recebi me fizeram perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a minha ginástica. O que ela quis dizer é que ela se envolveu de uma tal maneira com os exercícios, com o ganhar medalhas, com a profissão, com o trabalho, com aquilo que ela fazia, com a competição, etc., que de alguma maneira ela esqueceu quem ela era. Ela esqueceu que ela era humana, ela esqueceu que ela tinha sentimentos, ela esqueceu por algum instante quem ela era. Mais do que tudo isso,
ela não se lembrou de que a vida não se encerra aqui e agora nesse mundo. E eu fiquei pensando que eu e você, os cristãos ao redor de todo o mundo, poderiam muito bem parafrasear esta fala de Simone Biles, dizendo assim: o amor de Jesus pela minha vida, sua salvação, me fizeram perceber que existem coisas infinitamente maiores que as minhas conquistas, que a minha ginástica, que o meu trabalho, que a minha família, que os meus estudos, até mesmo que o meu ministério. O seu amor por mim me fez perceber que a vida vai para além desse momento aqui agora. Seu apoio e amor incondicionais e propósito para a minha vida vão para além dessa minha vida terrena. Eu olho para a vida e por causa dele, por causa do seu amor, eu olho para Cristo e isso fez com que eu mudasse a história da minha vida. O amor e apoio incondicionais de Cristo por mim, por você, fizeram com que nós enxergássemos a vida de uma outra maneira, como Simone Biles. Ela percebeu que a vida não é só ginástica, não é só medalha de ouro, não é só competição, tem algo mais. A vida transcende, por transcender ela nos traz esperança. Nós temos esperança não é porque vão descobrir uma vacina que tomando uma vez nunca mais teremos qualquer tipo de vírus. A nossa esperança não está centrada nos cientistas em descobrirem uma vacina ou um estilo de vida ou alguma coisa que fará nos sentir melhores para com a vida. A nossa esperança, como diz o texto, está em Cristo Jesus e na sua volta. A esperança do cristão está porque ele tem certeza absoluta e fé que aquele que prometeu que um dia iria voltar, voltará e irá nos buscar. Mas de alguma maneira a gente vai andando na vida, a gente vai caminhando, a gente vai se envolvendo nos negócios dessa vida, a gente vai se envolvendo no trabalho, com a família, com o ministério, com a igreja, com isso e com aquilo, e nós perdemos a perspectiva da nossa esperança. E aí nós começamos a pensar que quando eu estiver melhor lá, numa melhor posição na empresa, que quando eu comprar a casa própria, assim que eu casar, assim que meus filhos fizerem isso, aquilo, outro, assim que algumas coisas acontecerem, eu vou me sentir bem, é isso que eu quero para a minha vida. E esse cotidiano ordinário da vida faz com que nós nos esqueçamos dessa viva esperança de que Ele vai voltar. Até mesmo nossa teologia, ela começa a se adaptar. Na década de 80 surge uma teologia chamada teologia da prosperidade. E ela vem dizendo que as coisas prometidas para o além podem ser conquistadas no aquém. Que as coisas futuras, o reino milenar, o banquete, a glória eterna, etc., podem ser vividas aqui e agora. É como se nós trouxéssemos a esperança escatológica dos últimos dias para o aqui e agora. Você pode, você é o melhor, você tem que conquistar, etc. Isso se ajunta com uma outra teologia mais recente chamada teologia do domínio, onde você tem que conquistar. Eles misturam Israel e a igreja, e pegam as promessas dadas a Israel, trazem para a igreja, e dizem que também a igreja tem que conquistar, tem que assumir o reino político, e buscam um reino teocêntrico. Buscam dominar a terra, uma terra dominada pelos cristãos, os doministas, principalmente a direita fundamentalista norte-americana, está tomando de assalto o Estado, e aí vem para o Brasil e diz: a igreja também tem que assumir todos os lugares. Nós temos que reinar nessa terra. Não, nosso reino não é desse mundo. E essas teologias, o dia a dia, vão fazendo com que eu e você nos percamos e começamos a olhar a vida aqui e agora. Ainda que não professamos a teologia da prosperidade nem a teologia do domínio, nós começamos a viver como que se fosse assim mesmo.
Eu sou próspero, Deus tem. Eu não sou contra a prosperidade, pelo contrário, creio que tem. Eu não sou contra cristãos em lugares estratégicos, na arena política. Não sou contra. Mas Jesus chamou a sua igreja para servir a sociedade. Chamou a igreja para ser bênção para todos os povos. E não para exercer o poder sobre todos os povos. A ponto de cristãos irem para a guerra, cristãos irem para lugares e dizer, não, esse lugar é do Senhor Jesus e domina tudo. E aí nós temos a escravidão, nós temos o apartheid na África do Sul, porque cristãos entenderam que eles têm que dominar e não servir. Quando o mestre da igreja, Senhor, diz assim, olha, eu não vim para exercer a autoridade, domínio, o poder, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não é à toa que nós temos dificuldade hoje em pessoas para servir uns aos outros na igreja, através dos ministérios ou fora da igreja. Porque todos querem exercer o domínio. Por quê? Porque perdem a esperança. Hinos como o da harpa cristã, número 36, intitulado O Exilado. Eu sei que você não lembra qual é o 36, muito menos lembra da harpa cristã. Mas foi escrito ou traduzido por um missionário do século XIX, metodista, quando ele largou os Estados Unidos e veio para o Amazonas para plantar a primeira igreja, evangelizar o Amazonas. E a letra diz mais ou menos assim, o nome dele era Justus Henry Nelson. Diz assim, da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando é que eu vou? E essa parte do hino me chama a atenção. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, Ele me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Eu quero ir para a pátria, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir? É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo, eu cantando o meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. A um lar da linda pátria estou saudoso. Este não é o meu lar, este não é o meu lugar. Há uma pátria celestial reservada aos filhos. É isso que ele está cantando, mas um hino desse não faz mais sucesso. Ele diz coisas que a gente nem entende, um português difícil. Temos que viver o aqui e agora. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. É o próprio apóstolo Paulo que reforça e ensina a sua igreja no versículo de número 19. O que acontece quando colocamos os nossos olhos aqui agora, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O próprio apóstolo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele pode conquistar tudo. Ele é o mais infeliz de todos os homens. A igreja é mais do que uma comunidade de autoajuda. A igreja é mais do que uma comunidade de assistência. A igreja é mais, ela é eterna, uma instituição divina. Ela serve, ela ajuda os pobres, ela ajuda os necessitados, os vulneráveis. Ela ajuda no consolo. Mas ela é a noiva do Cordeiro que um dia subirá. Quando o noivo voltar, ela será arrebatada. Essa é a nossa esperança. É isso que cremos, é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Jó, capítulo de número 19, versículo 26, diz, fora da minha carne eu verei a Deus.
Jó diz, eu sei que um dia isso tudo vai passar. Eu sei que essa aflição é momentânea. Eu sei que esse negócio não é para sempre. Os meus olhos estão lá porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É isso que o Jó, no meio de uma tribulação, de um inferno astral, ele está lá, vive. O meu Redentor vive. Fora dessa carne, eu verei o meu Redentor. Jó, mas como que você pensa essas coisas? É porque a esperança dele não está aqui nessa terra. Se ele perdeu filhos, bens, mulher, se ele perdeu empresa, emprego, se ele perdeu isso, aquilo, os olhos dele estão fixos no seu Redentor. É isso que importa, é isso que vale a pena. Viveremos com Cristo na eternidade. Essa é a nossa esperança. Como será? Quando acontecerá? Volte lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que o apóstolo Paulo vai tentar explicar, vai tentar dizer como isso vai acontecer. É o texto que nós lemos. Ele começa o versículo 13, ele está falando sobre a volta de Cristo, a situação dos mortos. Ele diz assim, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que já estão no Senhor. Irmãos, nós não podemos desconhecer o que vai acontecer. E Paulo vai mostrando. E uma coisa interessante, antes de entrarmos mais no texto, é que ele diz no final do versículo 13, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem anda triste é porque de alguma maneira se distanciou da esperança. Ele diz, olha, vocês, como filhos de Deus, eu não quero que vocês andem de cabeça baixa, triste, dizendo, oh meu Deus. Ele diz, não, nós não podemos ser como os demais que não creem. E no versículo 18 ele vai dizer, consolem uns aos outros com isso, falem da volta, falem da viva esperança. Vocês não podem desconhecer isso, não permitam que isso fuja da mente e do coração de vocês. Caso contrário, você vai se entristecer numa perda. Você vai achar que é o fim do mundo, não vale a pena. Consolem uns aos outros. A vinda de Cristo, Paulo está dizendo, nos traz consolo. Quando eu me deparo com a tragédia, quando eu enfrento a calamidade, qual é o meu consolo? Irmão, Cristo vai voltar. Irmão, há esperança, eu sei, mas ele diz que na terra nós teríamos uma série de tribulações, mas nós cremos na volta, isso não vai ser para sempre. Isso é consolo para o coração, isso é consolo para a vida, isso é consolo para a morte. É a certeza da vida eterna, da morada eterna que ele preparou. Consolai. Paulo continua, ainda lá no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Pode deixar fixo esse versículo aí. Ele vai dizendo muito claramente, Deus, se é que Jesus, vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já morreram. Nós veremos muitos irmãos aqui que conhecemos, se Jesus voltar na nossa geração, nós veremos muitos irmãos que partiram e que nós choramos por eles, voltando, e nós dizemos, olha lá ele, nós conhecemos, você estava lá no Manaim, e ele voltará. Os que dormem precederão aqueles que estão aqui. Nós veremos os nossos queridos. Nós vamos ver aqueles familiares que como que foram tirados de repente da gente. Nós olhamos e não vimos mais. Se nós ficarmos e formos arrebatados, nós olharemos e eles estarão vindo com Jesus. Ei, pessoal, aguentaram firme, glória a Deus, aleluia. Se cremos que ele morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Mais uma vez, leio 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens,
somos os mais dignos de compaixão. Se nós cremos apenas e tão somente que essa vida se resume em trabalhar, comer, amealhar fortunas, enriquecer, competir, fazer uma ginástica bonita, somos os piores dos homens. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, lá em 1 Coríntios 15, nós estamos em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55. Eu gostaria que você abrisse, que eu quero ler e que você pudesse guardar isso no seu coração. 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está aquela que punha medo e terror nos homens? Se cremos que ele morreu e ressuscitou, se cremos nessa palavra, nós o veremos face a face, porque a morte foi destruída. A morte morreu na morte de Cristo. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, o pecado, o teu veneno, a tua peçonha? Onde está, ó morte? Tragada foi a morte. Por isso nós não temos medo da morte. Não é coitadinho quem morre. Morrer em Cristo é passar para junto dele eternamente. É estar com ele. Ainda no versículo de número 14 de 1 Tessalonicenses. Deus, mediante Jesus, trará juntamente sua companhia, com ele, os que dormem. A morte não é o fim. 1 ano e meio fomos esbofeteados pelos números cruéis que diziam diariamente 200 mil mortes, 250 mil mortes, 300 mil mortes, 400 mil mortes, 500 mil mortes. Olha, o pastor fulano morreu, a irmã morreu, é verdade, choramos, é triste, poderia ser evitado, etc, etc. Mas nós temos uma esperança e nós não podemos desgrudar, largar essa esperança, porque cremos que ele morreu e ressuscitou. Versículo 16 e 17, ele diz como será a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4, 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram ressuscitarão em Cristo e voltarão juntamente com ele. E Paulo descreve, pode deixar esse versículo, ele diz, o Senhor já programou, o Senhor já escreveu a liturgia, o enredo está pronto, aleluia. Olha lá, o Senhor mesmo dará a palavra de ordem. Quem dá a palavra de ordem é o general. O general diz, agora pode começar. Quando, pastor, não sabemos, mas sabemos que ele dará a palavra de ordem. E aí, ouvir-se-á a voz do arcanjo. Quando ele nasceu, o anjo anunciou que ele viria. Depois ele anuncia o anjo aos pastores. Mas na segunda vinda de Cristo, nossa esperança, sua volta, ele chama o maioral dos anjos. Ele chama o arcanjo, na hierarquia angelical, é o maior dos anjos. E é ele que será ouvida a voz do arcanjo. E o chofar tocará. O chifre do carneiro mais uma vez será ouvido. Ao som da trombeta do chofar, ressoada a trombeta de Deus,
ele descerá dos céus. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o chofar. Quando o chofar ele era tocado, são 3 ou 4 ocasiões especiais. Uma é quando o rei vai ser consagrado, toca-se os chofares. Quando a festa, toca-se o chofar. E em cerimônias oficiais, toca-se o chofar. Mas eu vi uma definição e eu queria ler para os irmãos. Isso foi escrito por um rabino. Ele diz: acredita-se que o chofar chama para se despertar da letargia mental pelas coisas terrenas e clama para que se possa despertar e se envolver com as necessidades da alma, inspirando temor e lembrando o dia do julgamento final. O som do chofar é como o chamado de uma trombeta, despertando do sono. Se está tão atarefado com os interesses do dia a dia, que se tende a ficar indiferente ao verdadeiro objetivo na vida, como se estivesse imerso em sono profundo. Quando voltar o arcanjo, se ouvirá o arcanjo e ouvir-se-á a trombeta. A primeira vez foi silenciosa. O mundo não viu, os ouvidos não ouviram. Maria, José, alguns animais, e depois os magos, e depois os pastores. Mas na segunda vinda, no momento solene, o grande alarido se ouvirá por sobre toda a terra, o chofar tocado por esse arcanjo, e irá ressoar nos países, os poderosos, os pobres, ricos, famintos, abastados, todos ouvirão. E os que partiram ressuscitarão e virão com Cristo. Versículo 16. Os que morreram virão primeiro. Mais uma vez eu reforço. Aqueles que partem e dormem no Senhor não são coitadinhos. Coitados e miseráveis são os que morrem sem Cristo. Essa é a nossa esperança. Coitados, miseráveis, aqueles que morrem sem Cristo. Paulo se vê diante desse dilema, desse paradoxo. Por favor, abram Filipenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Filipenses capítulo 1, 22 e 23. Paulo se depara e fica entre o partir e o ficar. Eu quero estar com Cristo, mas eu quero trabalhar para Cristo. E no 22 ele diz: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas por causa do meu trabalho, por causa de vocês, eu quero ficar. Fico ou vou? Para Paulo não é assim: não, eu não quero morrer, pelo amor de Deus, não. Eu ainda tenho muita coisa que fazer, eu tenho minha família, eu tenho meus negócios. Não, Paulo diz: olha, o 21 ele diz o quê? Quem está com a Bíblia aberta? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Que concepção ele tinha da vida com Cristo? Viver ou morrer é uma questão, é uma decisão divina. Se Ele permitir que eu viva mais, eu continuarei trabalhando e servindo naquilo que Deus me chamou. E se eu partir, vai ser uma bênção. Eis o dilema dos nossos dias: partir ou ficar? Viver para Cristo ou viver para os nossos próprios interesses? Um teólogo escocês escreveu um dia: se eu ficar, Cristo está comigo. Se eu partir, eu estarei com Cristo. Se eu ficar, Cristo está comigo. Se eu partir, eu estarei com Cristo. É um pastor que chega numa cadeira de rodas na igreja, depois de 2 anos afastado, um câncer agressivo demais. Esse pastor batista entra na igreja de cadeira de rodas e pede para chegar até o púlpito. E quando ele chega no púlpito, ele pede o microfone, coloca o microfone
e ele já de uma certa idade, sabendo que estava no fim, ele dá um respiro fundo e diz: o pastor diz à igreja, diga aos filhos de Israel que marchem. A igreja tomou um choque, e ele disse assim: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória do meu Salvador. Certa vez perguntaram a Billy Graham, grande evangelista do século XX. Um repórter muito auspicioso, sutil, diz: pastor, me diga uma coisa. Se amanhã o senhor morrer e o senhor chegar nesse lugar que o senhor está falando e não tiver nada disso que o senhor pregou a vida inteira, tudo isso que o senhor ensinou, chegando nesse outro lugar, não vai ter céu, não vai ter Cristo, e o senhor se dá conta de que tudo isso era uma história de crianças. Billy Graham, muito sábio, ele diz: olha, se isso acontecer, valeu a pena, porque eu vivi uma vida boa. Eu amo a vida. Eu ajudei muitas pessoas. Eu trabalhei muito em benefício de muita gente. Tive uma família muito boa. Mas me diz uma coisa. E se você amanhã acordar, isso tudo que morrer, isso tudo que eu preguei for verdade, o que é que você vai fazer? Porque você estará no inferno. O repórter entendeu o recado. Se isso tudo que eu pregar for verdade, o que acontecerá com você? Morremos e ressuscitamos com Cristo. Há uma esperança viva na igreja. A morte não é o final. A sepultura não é o nosso lar. A sepultura é passagem. O nosso lar é no céu. Teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer foi preso pelo regime nazista. E quando ele, numa das prisões do regime alemão, ele foi chamado, ele disse uma última palavra, ele disse assim: isso para mim não é o final, é apenas o começo. Diz que ele pôs as mãos e disse assim: a verdadeira vida vai começar agora. Ele estava indo para a morte. Ele disse: isso não é o final. Isso é só o começo. A verdadeira vida vai começar agora. Os olhos dele não estão. Ele é um homem que tem dá aula no melhor seminário da sua época em Nova York. Ele tem tudo pela frente. Ele desiste de tudo e diz: eu não posso ver o meu povo alemão. Ele está em Nova York. Ele volta para a Alemanha para ser morto, preso e morto. Bonhoeffer, você tem uma vida, você é um professor de teologia, você é o cara, você tem uma vida e tal. Ele diz: não, Deus está me chamando. E ao ir para a morte, ele diz: a vida está começando agora. Para o cristão, a morte não é o ponto final. A morte não é o fim. E por fim, Martin Luther King Jr., pastor batista, norte-americano, negro, responsável pelos direitos, pela liberdade civil dos negros, morreu assassinado. Vocês conhecem a história dele. Ele pediu para que escrevessem na sepultura o seguinte dizer. Está lá na sepultura dele. Claro que está em inglês, mas eu vou falar em português. Livre, verdadeiramente livre, pela graça do Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente livre, afinal, livre, verdadeiramente livre. Nós nos encontraremos com Ele, nós o veremos face a face. Nós temos uma esperança viva. Nós temos uma esperança que enche o nosso coração. Por isso, queria que você visse aí o versículo de número 18. 1 Tessalonicenses, se você está com a sua Bíblia aberta, 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo de número 18. Encontraram? Consolai-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Vamos ler juntos? Consolai-vos. Uma última vez, vamos lá. Consolai-vos. Porque em breve nós ouviremos o arcanjo falando, a trombeta soando, e nós saberemos que é Ele. Se a primeira vez Ele veio em silêncio, a segunda vez Ele voltará com estrondo. Por isso eu quero terminar com o último texto, enquanto os irmãos aqui do louvor vêm. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E eu termino. Apocalipse 1, 7 diz assim: todo olho o verá. Eis que ele vem com as nuvens. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ao som da última trombeta, pela última vez se ouvirá o chofar. É Ele, o noivo amado que está voltando. É Ele que está cumprindo a sua palavra. É Ele que está cumprindo o que prometeu. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, a morte não é o final. Essa vida não é o final. É só uma passagem. Em breve estaremos com Ele.